A paz do Senhor Jesus a todos. Olha nós aí de novo. Vamos falar agora sobre a vida do avivalista galês, por nome de Evan Robert. Nasceu no país de Gales por volta de 1878, viveu até 1951, vivendo assim 72 anos. Ele, de uma origem muito humilde, ele vai receber o seu chamado aos 13 anos de idade. Seus pais o ensinaram o caminho que deveria andar. Ele ansiava por uma experiência com o Espírito Santo de Deus. A história vai narrar e vai relatar que Evan Robert, ele vai assumir a responsabilidade muito cedo, haja vista que o seu pai sofreu um acidente. Ele vai assumir a função do seu pai junto às minas de carvão. Porém, Evan Robert era um jovem que ele analisava as Sagradas Escrituras, e à entrada das minas ele distribuía porções da palavra de Deus para aqueles que ali entravam. E quando esses dali saíam, ele perguntava o que eles haviam entendido, mas o entendimento deles não era semelhante ao de Evan Robert. Evan Robert, ele vai se notabilizar porque ele vinha de uma linha calvinista, metodista, que pregava sobre salvação, pregava sobre arrependimento e perdão. Evan Robert, ele vai ser membro da igreja Moriá, que fazia parte do segmento metodista. Ele acreditava piamente que ele seria um canal de Deus para o avivamento para os países de Gales, o que de fato aconteceu. Porém, o que vai se notabilizar na sua vida é o empenho muito grande pelas coisas que concernem ao reino de Deus. Ele vai se notabilizar por uma frase: o que Jesus faria? E quando ele entendeu isso, o seu ministério entrou em uma ascensão muito grande. Porém, por ele ter uma vida de oração, intercessão fervorosa, isso exigia muito do seu estado físico e do seu estado mental. Haja vista que ele dormia muito pouco, ele dormia aproximadamente 2 horas por noite. Ele tinha uma vida de oração constante. E quando repreendido concernente a isso, ele acreditava que era necessário se doar, era necessário orar sem cessar e sofrer pelo nome de Cristo. A mensagem dele era centrada no avivamento, era centrada também no arrependimento e alcançar almas. O que vai se notabilizar é que no século XIX, início do século XX, a visão dos pregadores não era riqueza, não era fama, não era glória. A visão principal era arrependimento do pecado, abandono das velhas práticas. Quando Evan Robert ele chega nos países, ele vai se notabilizar nos países de Gales, a polícia vai se impressionar porque a palavra que ele pregava era tão ousada que os relatos de assalto, os relatos de subornos, de dificuldades sociais caíram muito. O esporte perdeu prestígio, o cinema perdeu prestígio, os jogos de azar perdeu prestígio, a vida noturna e a prostituição perdeu prestígio, porque todos queriam ser impactados pelo mesmo poder que habitava em sua vida. Porém, a vida de Evan Robert não foi só flores, pois, por ser muito usado por Deus, ele se cobrava muito. E a obra de Deus ela não é feita por uma única pessoa. Ela é a continuidade de um corpo e cada um tem a sua finalidade. Ele se martirizava e quando algo não acontecia e não fluía da forma que ele determinava, ele castigava-se a si muito mais. Com isso, ele sofreu sérios problemas depressivos por se colocar no centro das cobranças.
e teve crises psicológicas. Chegou um tempo da sua vida que ele teve que se ausentar. Ele foi muito aproveitado, se aproveitaram dele. Uma mulher que também era uma pregadora, só que frustrada por seus pensamentos adversos, Pen Lewis, vai utilizar da fama dele no momento da sua crise mais severa e vai levá-lo para um quarto de sua casa e vai utilizar o nome dele para que ela viesse a ser aceita novamente dentro da sociedade de Gales. A história vai narrar que Evan Robert ele fica fora do país de Gales por aproximadamente 10 anos, pois ele só saiu da casa de Pen Lewis assim que ela veio a falecer. Quando ele volta para o país de Gales, ele vai ser encontrado por aqueles que o admiravam. No decorrer da sua vida, ele, no momento da sua enfermidade, ele vai cometer um erro, ele vai querer se isolar. Querendo se isolar, ele não quer receber nem os teus familiares. E ele, que era um canal para ganhar a sua família, agora se distancia da mesma, rejeitando seu pai, rejeitando sua mãe, rejeitando os de sua casa. A história vai narrar que ele se tornou uma pessoa profundamente deprimida. Por um tempo, esteve em contato com algumas pessoas, porém depois de todo ele veio a se isolar. Ele, no seu início, ele teve uma visão da lua, como a mão se estendia para o país de Gales. Ele entendeu ali que Deus queria avivar aquele país. Ele foi esse canal. Porém, ele fracassou a partir do momento que ele acreditou que só ele poderia ser o meio para este avivamento acontecer. Ele poderia ter utilizado de ferramentas, de pessoas, de vidas, aplicar métodos, mas ele quis se colocar no centro como uma ferramenta eficaz nesse trabalho. Ele não aceitava receber a glória de Deus para si. E o que ele mais temia aconteceu. Quanto mais ele tentava fazer com que o nome do Senhor sobressaísse, mais o dele sobressaía, porque surgiram inúmeros escândalos devido à sua saúde, devido ao seu estado. E mais uma vez, os líderes ciumentos do seu tempo, aqueles que não venceram, aqueles que não conquistaram, se levantam contra a vida dele e começam a levantar sérias difamações. O povo não entende o seu estado de saúde e quer que a qualquer custo ele compareça às reuniões, mesmo que seu estado de saúde seja crítico. Ele, em uma dada ocasião, vai dizer que o Espírito não permitiu que ele fosse, mas ainda assim, todos aqueles que ele alcançou por intermédio da palavra de Cristo criticaram essa atitude dele, e até os amigos dele pensarem em o deixar. Evan Robert, ele vai deixar o ensinamento para nós de que ninguém é insubstituível e todo ser humano precisa de ajuda. É bem verdade que não podemos confiar em qualquer pessoa, assim como ele confiou em Pen Lewis e ela se aproveitou dele. Mas existe também um momento que precisamos de um refúgio. E ele entendeu isso. E ele fugiu pela sua própria vida. É muito provável, segundo a história relata, que se ele continuasse à frente dos púlpitos no momento da sua maior depressão, que foi a quarta, ele de fato não suportaria. Agora ele falece aos 72 anos de idade, tendo provado um avivamento notável e tendo uma vida de intercessão. O ministério de Evan Robert não era marcado por pregações exuberantes. Já vista que em algum dos seus sermões ele pregou 15 minutos, porém em orações ele levava 4 horas, levantava-se, descansava por pouco tempo e orava de novo. O desejo dele era interceder, o desejo dele era orar. E quando o Espírito tomava no culto, toda a congregação era impactada. Ele levantava as mãos, ele saltava, ele pulava, ele cantava. E o local era tocado.
pela simplicidade, não pela palavra, mas pela simplicidade com que ele vivia aquilo que ele acreditava. Talvez a tua família, assim eu concluo, não acredita em você. Até mesmo você não acredita em você devido às circunstâncias e possibilidades. Mas Evan Robert, ele aplicou no seu ministério tempo, saúde e recursos e não negligenciou o seu chamado. Ele fracassou devido às suas crises existenciais, mas até o último momento, no último momento da sua vida, ele participa de um último avivamento, um último mover que impactou vidas. Por último, agora ele se ausenta, ele não retorna mais. Ele não foi tão expressivo como John Alexander Dowie, nem tão pouco como Maria W. Ether, mas ainda assim, para o propósito a qual ele foi direcionado, ele foi eficaz. Você pode não alcançar nações, você pode não alcançar reinos, mas no propósito a qual Deus determinou para a sua vida, se você disser o que Jesus faria, o que eu posso fazer para contribuir para com o reino, de fato tu se fará eficaz e o nome do Senhor Jesus será glorificado por intermédio da tua vida. Evan Robert partiu, mas foi deixado um legado, a qual ele é considerado o avivalista galês. Povos dos Países Baixos, da Irlanda, da Inglaterra, iam visitar para tentar levar o avivamento para a sua terra e entender o que Deus de fato fizera na vida dele. Ninguém é super-herói, ninguém é infalível. Porém, se crermos e aplicarmos o nosso coração e orarmos, Deus ele é poderoso para fazer mais, muito mais além do que pedimos ou pensamos.